Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? O meu nome é Mayara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajante Literária. Bom, o vídeo de hoje é sobre um tema muito importante e que vai levantar vários outros temas aqui no canal, que nada mais nada menos sobre publicação independente. E o foco de hoje seria: publicar de forma independente ainda é visto como algo medíocre, algo menor, algo inferior? Bom, vamos conversar sobre isso. Você já deixou de ler algum livro só porque ele era independente? Ou pior, você já ouviu alguém dizer, é independente, então deve ser fraco, deve ser ruim? Agora eu te pergunto, se um livro te emociona, provoca reflexão e te cativa depois da última página, importa mesmo o caminho que ele chegou até você? Bom, fica aí um questionamento para você responder durante o vídeo. Hoje a gente fala sobre um preconceito, né, que ainda ronda, de certa forma, a literatura. E a ideia de que publicar de forma independente é sinônimo de mediocridade tá um pouco ultrapassada, né? Mas calma, vamos entender melhor o que há por trás do peso histórico do selo editorial, né, que é algo importante, de certa forma. Durante muito tempo, o selo de uma editora, de uma grande editora, funcionou como um carimbo de aprovação. E ele dizia sem palavras: esse livro passou por curadoria, ele passou por processos, né? Por revisão, por investimento, enfim, uma série de processos para chegar no mercado, para chegar até o leitor. E em um mercado fechado, com poucas portas de entrada, esse selo significava legitimidade. E é por isso que a publicação independente começou a ser vista como algo de desconfiança, né? Antes das plataformas digitais, autopublicar era caro, limitado e muitas vezes até solitário para o escritor, né? Muitos livros chegavam ao público sem revisão adequada, sem processo gráfico, e isso criou uma imagem negativa que acabou sendo generalizada, né? O problema é que esse mercado mudou, ele evoluiu, né? Assim como a tecnologia, a nossa sociedade e as pessoas em si. Novos leitores chegaram ao mundo, né? E, infelizmente, muitas pessoas não acompanharam esse processo. Mas vamos falar sobre o cenário atual, né? Hoje, o caminho, entre o autor e o leitor, ele nunca foi tão direto ao longo dos tempos, né? Plataformas de autopublicação, e-books, impressão sob demanda, redes sociais, né, para divulgar, mudaram completamente o jogo, né? Mudaram completamente o cenário do universo editorial. O autor independente hoje, ele não é mais improvisado, não é algo mais urgente, não é algo mais feito de qualquer forma, né? Ele conta agora com revisor, design, capista, leitor beta, que eu acho muito chique. Ele entende que publicar não é só sobre escrever, né? Ele sabe que agora ele precisa entregar experiência, né? E isso elevou em muito o nível médio da publicação independente. E vamos falar muito sobre isso de agora em diante, tá? Muitos livros, eles têm acabado até ficando ali com o mesmo nível de livros editoriais, né? Que passaram ali pelo processo tradicional. E isso é muito real. E vamos ter exemplos. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, temos a FML Pepper. Quem nunca ouviu falar dessa diva, não é mesmo? Ela construiu uma base sólida de leitores, publicando de forma independente antes de se firmar no mercado editorial. E isso mostra algo muito importante, que publicar não é apenas um plano B. Ela usou isso como estratégia, né? E você também pode utilizar de forma estratégica. Então, assim, muitas vezes a editora, ela segue esse perfil mais estudado, né? Então não é algo 100% livre. Às vezes não permite o autor buscar uma escrita criativa, um cenário diferente. A literatura sempre esteve cheia de obras que começaram à margem, né? Poderiam citar centenas. Livros recusados, autores ignorados, histórias consideradas difíceis demais para o mercado, principalmente em determinadas épocas. Por exemplo, houve o boom da fantasia, né, agora nos anos 2020 para cá, porque até então eram livros de pouca visibilidade, ou que, enfim, não entregavam tanto quanto antes.
Mas voltando ao leitor, quando alguém diz eu não leio livro independente, o que a pessoa está realmente dizendo? O que é que ela está falando, né? O que é que ela quer dizer realmente? Muitas vezes, creio eu, que se trata do mercado, do medo de investir tempo e dinheiro, né, em algo desconhecido, mas não necessariamente um julgamento consciente sobre o valor literário em si. É mais fácil confiar em um selo, né, em algo que passou por um processo cuidadoso, do que realmente arriscar em algo novo, algo que talvez não tenha tido tanto cuidado. Essa é uma postura conservadora e tá tudo bem você ser dessa forma, tá? Cada ser humano pensa de uma forma diferente. Mas eu como leitora, sempre achei, por definição, que a leitura é um ato de risco, né? Você nunca sabe o que vai encontrar naquelas páginas. Então é isso. Eu creio que o leitor contemporâneo, nós aqui, temos um poder que nem imaginamos, né? Muitos não sabem, mas quando você escolhe um livro independente, você não está só consumindo uma história. Você está participando da diversidade literária, né? Você, enfim, está fazendo tantas coisas que nem consegue imaginar. Hoje, a curadoria, ela não está só nas editoras, né? Ela está nos blogs, ela está nos canais literários, né? Nos clubes de leitura, nas resenhas sinceras, né? Nós temos muito disso agora no Scooby, com Gordy Reads. Enfim, o boca a boca digital constrói carreiras reais e ajudando os artistas com isso, né? Não sufoquem o escritor, tá? Mas isso também exige mais do leitor, né? Senso crítico, abertura e disposição para sair da zona de conforto. E talvez isso seja exatamente o que torna a leitura tão interessante. Falamos do leitor, mas também temos o escritor, né? Publicar de forma independente é liberdade criativa, sim, e eu gosto muito disso, eu gosto de explorar novas possibilidades. Porém, exige muita responsabilidade do escritor, né? Porque sem o filtro da editora, cabe ao autor cuidar da qualidade, né? Respeitar o leitor e entender que independência não é sinônimo de descuido, não é para você fazer de qualquer forma, escrever qualquer coisa. Quando bem feito, né? A autopublicação não diminui o valor da obra, né? Muito pelo contrário, só enaltece. Obras como Imperium, por exemplo, inclusive, eu tenho aqui na minha estante. Essa daqui é a versão da publicação independente da Patrícia Criado, né? Eu adquiri em 2023, juntamente com o livro de contos, né? Contos e cenas delatadas. Ai, foi muito bom. Aproveitei e comprei os dois juntos. Ai, meu Deus, só vizinhos falando alto. Aproveitei e comprei também, né? Quando eu tava no estágio. Sempre apoiando, tá? Sou a maior apoiadora de publicação independente. E também livros como Safira de Prata, né? Da Laura Reggiani, eu acho que é assim que se fala. Eu também adquiri, né? A versão física, porque na verdade tem no Kindle, né? Também. Você pode tanto comprar no Kindle, como você pode ler pelo KU, né? Eu optei por ter a minha versão física dos livros, porque eu simplesmente amei. Eu li Safira de Prata pelo KU, mas resolvi também adquirir toda a coleção física, né? E ela tem outros livros também que eu ainda não consegui ler, mas pretendo, com certeza, eu leria qualquer coisa que essas duas escrevessem, sinceramente. Mas assim, essas obras mostram que o sucesso independente nasce do cuidado, da dedicação e do diálogo com o público, né? Porque elas são pessoas, né? São leitoras também e são escritoras que interagem com nós, o público, né? E isso é muito, muito bom, muito bom mesmo. Elas estão ali bem pertinho da gente. No fim das contas, o leitor não se lembra do contrato editorial, ele não se lembra do selo, né? Ele vai se lembrar da frase que doeu, que lhe tocou, né? Que, enfim, de alguma forma mexeu com você, o personagem, né, que marcou a história e da história que continuou ecoando depois das últimas páginas lidas. O selo, ele não emociona, né? A escrita, sim. É a escrita que fica, né? E ter esse cuidado com o que você está escrevendo, tentando mostrar, emocionar, passar uma mensagem, né, pro leitor. Essa acho que é a parte-chave. Mas e você, leitor?
Você está escolhendo livros pelo selo ou pela experiência que eles te prometem ou que te poderiam proporcionar? Pensa um pouquinho nisso. O que você acha sobre o assunto? O que você tem escolhido? Pensa um pouco. Enquanto isso, eu continuo adquirindo as minhas versões editoriais, com certeza, mas também sou a maior apoiadora de publicação independente, como vocês viram, eu compro. Gente, eu só compro. Eu vejo ali, se eu tô em dúvida, eu não sei se esse livro realmente é bom como prometem, tô com dúvidas, estou com o pé atrás. E a amostra grátis. E a amostra grátis, ver aquele comecinho, ver se fluir, se aquilo vai te trazer enfim, alguma coisa, se você se apegou à história de alguma forma, se algum personagem te cativou, se aquele início foi interessante, porque pra mim acho que o que mais prendeu em Therion foi o estado atual da personagem e o que aconteceu com ela depois, né? Eu queria saber, né, até onde aquela história ia. E se tratar de fantasia, né, porque todos os dois aqui se tratam de fantasias, e é um outro tema que vamos falar também, sobre o fato de dizerem que fantasia nacional não vende. Gente, não acreditem nessa mentira, tá? Fantasia nacional vende e é extraordinária, tá bom? Esses livros aqui, olha, eles só reforçam isso, tá? Porque são livros incríveis, excepcionais, fora da curva. Eu simplesmente amei. E acredite se quiser, agora eles foram comprados, né? Seus direitos foram comprados pela editora Eisencore. Queridinho, meu amor, você pegou os melhores livros, assim, do momento e vai fazer uma edição, assim, de luxo. Apaixonante, né? Eu já vi a de Imperium, ficou linda. Quero adquirir também, tá? Eu vou adquirir com certeza em algum momento. A de Safira de Prata ainda tá em produção, ainda tá em revisão, né? Mas também pretendo adquirir. Fora as sequências, né, de Imperium, que tá para chegar em abril desse ano. Então, assim, vou seguir com as minhas compras no mercado independente do mesmo jeito, né? Eles começaram dessa forma e agora eles ganharam um palco, né? Um selo. Eles ganharam sim, mas merecido, foi merecido. Então, parabéns, Patrícia e Laura, tá? Vocês são extraordinárias. Obrigada por escreverem e se dedicarem de uma forma que nos cativa. Assim como a FML Pepper também, eu li os livros dela pelo KU também. Não cheguei a adquirir a versão física, mas eu conheci ela pelas redes sociais. E também tem um livro, né, que é o famoso Não Pare, que é a trilogia, que é muito cativante, que você lê, ó, você devora aqueles livros, né? Então, eu desafio vocês a escolherem mais leitores independentes. Sejam apoiadores também desses artistas, tá? Que muitas vezes também precisam estar lá com com a carga horária de um CLT para poder sobreviver, né? Porque nem todo mundo consegue sustentar logo assim de início a produção independente, às vezes tem que tirar dos próprios recursos também, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, reflitam um pouquinho e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima. Tchau!